E aí pessoal, tudo bem? Eu gostaria de fazer esse exercício aqui porque o Caio perguntou hoje na aula e não deu tempo de eu explicar com clareza como que se faz para resolver essa integral. Então, como é um tipo de substituição não muito usual, que a gente tem feito em sala e estava na lista, eu resolvi publicar em vídeo para que vocês possam acompanhar cada um no seu ritmo. E essa integralzinha, ela é uma integral que a gente vai resolver com uma mudança de variável bem ninja. Então, olha só, se aparecesse um sinal de menos aqui embaixo, estava tudo resolvido, porque 1 menos cosseno ao quadrado seria o seno ao quadrado, daria a integral de dx, que é o próprio x. Mas não é, é um sinal positivo que tem aqui embaixo. Então, o que eu sugiro vocês a fazerem antes de começar a resolver essa integralzinha, é escrever esse seno e esse seno quadrado e esse cosseno quadrado em termos da tangente. Que tangente? Tangente de x, obviamente. Então, pela relação fundamental, a gente sabe que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x tem que dar quanto? Tem que dar 1. Se eu dividir tudo pelo seno, isso que eu ia tentar mostrar em sala, mas percebi que ia ficar um pouco demorado, por isso resolvi fazer em vídeo. Se eu dividir tudo pelo seno, o que vai acontecer? Seno ao quadrado, né? Vai ficar seno quadrado por seno quadrado dá 1. Aqui vai dar cosseno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x. E aqui dá 1 sobre o seno ao quadrado de x. Olha só, cosseno ao quadrado sobre seno ao quadrado é o inverso da tangente, né? Então é 1 sobre a tangente. Então posso escrever assim, 1 sobre tangente quadrado de x. E aqui, 1 sobre seno ao quadrado de x. E aí eu posso isolar esse cara aqui, né? Que é o seno ao quadrado, que é o que eu quero. Então eu posso passar multiplicando, jogar esse cara aqui dividindo lá no 1. Então o seno ao quadrado de x. Se tiver alguma dificuldade nessas álgebras, é só dar pause aí e tentar vocês mesmos, né? Então seno ao quadrado vai ficar 1 sobre 1 mais 1 sobre tangente quadrado de x. E aqui eu consigo tirar o mínimo aqui embaixo, que é o próprio tangente quadrado de x. Aqui fica tangente ao quadrado de x mais 1. Tudo isso está no denominador, né? Então eu posso pegar essa tangente que aparece aqui embaixo, escrever lá em cima e finalizar escrevendo que o seno ao quadrado de x é igual a tangente ao quadrado de x 1 mais tangente ao quadrado de x. Olha que beleza. Então eu consegui escrever o seno quadrado em termos da tangente. E o que eu vou fazer? Adivinha o que eu vou fazer com o cosseno? A mesma coisa, tá? Então, se eu escrevi o seno em termos da tangente, eu vou escrever agora o cosseno. E para isso eu uso a mesma expressão fundamental. Seno quadrado de x mais cosseno quadrado de x. Isso tudo tem que dar 1. E agora eu divido tudo pelo cosseno ao quadrado, para poder fazer essa brincadeira. Aqui, se eu dividir, vai dar seno quadrado por cosseno quadrado, que é a tangente ao quadrado. Aqui, cosseno quadrado por cosseno quadrado dá 1. E aqui dá 1 sobre cosseno ao quadrado. E aqui, para isolar o cosseno ao quadrado em termos da tangente, é mais fácil, né? Só dar uma multiplicada aqui. Então, cosseno ao quadrado de x vai ficar sendo 1 tangente quadrado de x mais 1. Então, eu tenho o cosseno e tenho também o seno, que eu vou escrever aqui novamente. Ó. O seno é esse cara aqui, em termos da tangente. Então, seno ao quadrado, né? O seno ao quadrado vai ser igual ao tangente ao quadrado de x, tangente quadrado de x mais 1. Então, eu calculei os dois em termos da tangente. A ideia aqui é simplificar o problema e vocês vão ver que esse tipo de substituição vai simplificar pra caramba e cair numa integral que a gente sabe resolver. Então, onde tem esse cara aqui, onde tem seno, eu vou colocar a substituição em termos da tangente. Onde tem cosseno, eu coloco também. Lembrando aí, né, que é seno quadrado e cosseno quadrado. Então, vou fazer isso aqui de outra cor, ó. Vou fazer de verde. Vamos lá. Então, era a integral, deixa eu pegar aqui, integral de seno ao quadrado de x, 1 mais cosseno ao quadrado de x. Tudo isso aqui dx. Então, onde tem seno, eu coloco ele. Onde tem cosseno, eu coloco esse. Então, no lugar do seno, vai ficar integral. Opa, aqui vai ficar assim, ó.
tangente ao quadrado de x, tangente ao quadrado de x mais 1. Esse é o seno em termos da tangente, seno quadrado, né, em termos da tangente ao quadrado. E embaixo tem 1 mais, e o cosseno ao quadrado é 1 sobre tangente ao quadrado de x mais 1. Isso tudo dx. E é aqui que vem o pulo do gato. Por quê? Porque aí eu vou pegar e fazer o seguinte. Eu vou chamar a tangente de x de u. E se eu chamar a tangente de x de u, o que acontece? Diferencio dos dois lados. Derivada de tangente é secante ao quadrado de x dx. E eu consigo dar uma mexida nisso daí. O que vai acontecer se eu chamar a tangente de x de u? Olha só. Onde tem tangente aqui vai ficar u ao quadrado. Onde tem tangente aqui vai ficar u ao quadrado. Onde tem tangente aqui vai ficar u ao quadrado. Estou mudando de variável já nessa expressão para facilitar. E onde tem dx, eu substituo por du sobre secante ao quadrado de x. Mas a secante ao quadrado de x, o que é? É 1 sobre o cosseno. Então vai aparecer 1 sobre o cosseno ao quadrado de x, que a gente pode escrever ele lá em cima. Então ficaria assim, cosseno quadrado de x. E o cosseno quadrado de x eu tenho em termos da tangente, ó, é dado por esse cara. Então eu venho aqui e substituo o cosseno ao quadrado por 1 sobre tangente ao quadrado de x mais 1. E o tangente de x é o que eu chamei de u, então fica o quadrado mais 1 quando eu escrever dx em termos de du. Então no lugar desse cara aqui, eu coloco du sobre o quadrado mais 1. E aí a gente tem que dar uma ajeitada nessa coisa aí. Então eu vou copiar essa expressão toda e vou lá para outra folha para a gente brincar um pouco com isso. É um pouco demorado, né? Esse exercício vocês já devem ter percebido aí. Por isso que eu evitei falar sobre isso em aula, para não perder muito tempo. Então, olha lá o que vai ficar. Essa integral aqui é a mesma coisa que escrever u quadrado. Aí eu coloco u quadrado mais 1, que era esse cara aqui, né? Aqui embaixo tem 1 mais 1 sobre o quadrado mais 1. E também não posso esquecer esse u quadrado mais 1 que veio do du. Tá? Qual que é a ideia aqui? Bom, a ideia é tirar o mínimo aqui só nessa parte do meio para a gente dar uma ajeitadinha. Então vai ficar a integral de u quadrado du. Aqui fica u quadrado mais 1. Aqui, se eu tirar um mínimo, fica u quadrado mais 1. Aí fica u quadrado mais 1, que já estava ali quando eu fizer a divisão. Se você tiver dúvida, pare e faça você mesmo. E aqui mantém igual, u quadrado mais 1. Eu fiz isso porque esse cara eu posso cortar com esse daqui. E a integralzinha que eu vou ter vai ser do tipo u quadrado du dividido por quem? Por u quadrado mais 1. E esse cara aqui, 1 mais 1 é 2, u quadrado mais 2. E aqui é que está o esquema. Por quê? Porque que tipo de integral que é essa? Integral por frações parciais. E observem que os termos aqui são irredutíveis. Se os termos são irredutíveis, eu posso simplificar esse negócio aí. U quadrado dividido por u quadrado mais 1, u quadrado mais 2. Eu posso escrever como um AU mais B dividido por u quadrado mais 1, que é termo irredutível. E o outro também, como é irredutível, um CU mais D dividido por u quadrado mais 2. E aí eu tiro o mínimo dessa coisa aí, que é o que estava lá, u quadrado mais 1, u quadrado mais 2. E faço a divisão, né? Se eu dividir isso tudo por u quadrado mais 1, sobra o u quadrado mais 2. Que eu multiplico pelo que está lá em cima. AU mais B. E se eu dividir esse cara aqui para o quadrado mais 2, sobra o quadrado mais 1. Que eu multiplico pelo termo que está ali em cima, CU mais D. E aí eu abro todos esses termos aqui para comparar os polinômios. Então eu vou copiar isso aqui de novo. Tá aqui essa coisa de louco.
Então a gente continua, né? Vou mudar de cor aqui só para não ficar pesada a anotação. Então vou abrir isso tudo, vou fazer a distributiva, né, para cada um. Então, u quadrado vezes AU dá AU ao cubo. U quadrado vezes B dá mais B u quadrado. E aí 2AU mais 2B. Esse é as primeiras distributivas aqui desse cara. Se eu for para o segundo, vai ficar assim, ó, mais u quadrado vezes cu, que é cu ao cubo. Aqui vai ficar d u quadrado. Aqui vai ficar 1 vezes c vezes u, que dá c vezes u. Vou escrever aqui embaixo. E 1 vezes d mais d. Não posso esquecer que isso tudo estava dividido por aquilo, né? U quadrado mais 1, u quadrado mais 2. Só que o termo que está aqui embaixo não interessa, porque já é igual. Então eu tenho que comparar o cara que está em cima com o cara que está em cima do outro lado. Se vocês olharem aqui do outro lado, o cara que aparecia em cima era só o u quadrado. Então eu tenho que comparar. Tudo que está no u quadrado de um lado tem que ser igual ao u quadrado do outro. Tudo que está no u ao cubo de um lado, no u ao cubo do outro. E tudo que está em u é igual dos dois lados e o termo independente também. Então, se eu fizer aqui, dá uma olhada só. Eu vou escrever esse polinômio aqui em cima da forma mais compacta, né? Então, o que tem u ao cubo aqui é o a e é o c. O que tem u quadrado é o b e o d. O que tem u é o c e o 2a. E o cara que é independente é o 2b mais d. Consertar esse a que ficou muito feio. Bom, e aí eu comparo. Como não tem u ao cubo do outro lado, a mais c tem que ser zero, porque do outro lado não tem esse termo. Então tem que ser zero. O u quadrado tem do outro lado. Olha lá, ó. Tem u quadrado do outro lado. E o termo que está na frente dele é 1. Então esse cara aqui, b mais d, tem que ser igual a 1. Não tem u do outro lado, então c mais 2a tem que ser zero. E não tem termo independente, então 2b mais d também tem que ser zero. Então, olha como que a gente faz para resolver isso. Pega o que tem a e c, ó. Aqui tem a e c, aqui tem a e c. Como c aparece nos dois, eu posso multiplicar esse por menos 1 e somar com esse. Se eu fizer isso, vai ficar menos a menos c igual a zero, somado com c mais 2a. Isso igual a zero. Bom, esse cara corta, vai ficar a igual a zero. Se o a é igual a zero, isso implica que o c também é zero. Então, a e o c a gente já descobriu. E a mesma coisa a gente pode fazer para descobrir o b e o d. Com esses dois caras, como o d aparece nos dois, eu posso multiplicar essa por menos 1 e somar com essa daqui. Então fica menos b menos d igual a menos 1, multipliquei esse cara aqui por menos 1. E o outro eu mantive constante para somar com aquele lá que eu multipliquei por menos 1. Se eu fizer essa continha, o d cancela, 2b menos b dá b igual a menos 1. Está aqui. Se o b é igual a menos 1, eu posso usar essa expressão, por exemplo, e daqui concluir que 2 vezes menos 1 é menos 2, mais d igual a 0. Portanto, d igual a 2. E aqui eu determinei todos os coeficientes do meu problema. Então eu volto lá na integral que eu tinha, que era uma integralzinha do tipo desse cara aqui. E aí eu particiono, né, daquela forma, que está aqui, ó. Lembrando que tanto o a quanto o c vai ser zero, então vai matar esses caras aí. Então vai ficar o seguinte, vai ficar o b, que sobrou lá do primeiro, porque o a é zero, o quadrado mais 1, du. E aqui vai sobrar o d só, porque o outro termo é zero. Então, o quadrado mais 2, du também. A gente não pode esquecer que o b vale menos 1. Então, eu venho aqui, menos integral de 1 sobre o quadrado mais 1 du, mais 2 integral de 1 sobre o quadrado mais 2 du. Esse cara aqui é muito fácil, porque a gente já viu 1 milhão de vezes, que dá menos arco tangente de u.
Esse outro cara aqui a gente tem que fazer o seguinte, né? Puxa o 2 em evidência. Fica... Vou puxar ele em evidência aqui, né? 2. E aí fica u quadrado sobre 2 mais 1, du. E aí o que eu posso fazer é passar esse 2 para dentro da raiz, desse quadrado aqui. Ele entra como a raiz, então tinha u quadrado. Ele entra como raiz de 2 lá. Esse 2 corta com esse. E aí eu chamo esse cara aqui que está aqui dentro de u. U sobre raiz de 2 eu chamo de... U não, né? Porque eu já usei. Posso chamar de xi. Então, du... Então, du fica dxi vezes raiz de 2. E essa integral aqui eu posso escrever como a integral raiz de 2 dxi, xi quadrado mais 1. E essa integral que aparece aqui é o arco tangente de xi. E aí eu vou escrever ali do outro lado para a gente simplificar. Então a gente chegou lá no menos arco tangente de u. E esse cara virou raiz de 2 arco tangente de xi. Mais raiz de 2 arco tangente de xi. Não posso esquecer da constante de integração. Olha, agora é só voltar para x, né? O u era o que a gente chamou de u? Era o tangente, não era? Se a gente aplicar o arco tangente dos dois lados, então onde tem u, eu coloco o arco tangente. Tem um menos aqui, né? Menos arco tangente de u, que é tangente de x. Esse aqui, raiz de 2, arco tangente de xi. Mas o xi, vamos ver. O xi é u sobre raiz de 2. Então é u sobre raiz de 2. Que a gente chamou de xi. Ora, mas o u é tangente de x. Então eu posso vir aqui, apagar e voltar para o x também. E aí a gente lembra que arco tangente e tangente são funções inversas. Esse cara aqui destrói esse. E a gente chega na resposta final, que é menos x mais raiz de 2 arco tangente da tangente de x sobre raiz de 2 mais constante de integração. Olha, essa integral não é uma integral fácil de fazer, é uma integral difícil, apesar de estar na lista, mas eu pus justamente para gerar discórdia, né? A função do professor é tirar o aluno da zona de conforto. Então essa é a resposta. Eu fiz um pouco rápido aqui, eu estou no horário de almoço, mas espero ter ajudado aí o pessoal que estava com problema nessa integralzinha. Então siga aí no seu ritmo, dê pause, façam todas as passagens que não tem erro, tá? Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo ou me mande um e-mail.